Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Nosso grupo vai falar um pouco sobre tratamentos de efluentes por fotocatálise heterogênea. O meu grupo é formado pelo Alexandre, pela Bruna, pelo João Pedro e por mim, Lucas. Então, fotocatálise heterogênea, né? Entre as POAs, um processo de POAs é dado pela geração de radicais hidroxila livres, que são altamente oxidantes e sendo capazes de oxidar compostos orgânicos em formas não tóxicas, como o dióxido de carbono e a água. Aí, com isso, destaca-se a fotocatálise heterogênea, que envolve reações redox induzidas por radiação de catalisadores. Esses catalisadores, como o dióxido de titânio, que vai ser o que a gente escolheu para a nossa apresentação, o sulfeto de cádmio, o dióxido de tungstênio e o óxido de zinco, entre outros catalisadores também. E dentre esses catalisadores, o mais utilizado é o dióxido de titânio, porque é um composto que não precisa de adição de espécies químicas, ele é biologicamente, quimicamente inerte e é resistente à corrosão e também pode ser trabalhado sobre temperatura e pressão ambiente. Aí algumas aplicações do dióxido de titânio, da fotocatálise heterogênea em geral, né? Além da fotocatálise heterogênea descontaminar fases aquosas, ela também apresenta uma grande eficiência em compostos voláteis em fase gasosa, como alcoóis, cetonas, álcools, alcenos e ésteres. E também, além dessa eficiência dela em compostos orgânicos, essa fotocatálise heterogênea ela é capaz de reagir com a maioria das moléculas biológicas, resultando numa atividade bactericida. Aí um pouco a destruição de compostos voláteis na fase gasosa, né, que eu já citei, a atividade bactericida, a desodorização de ambientes através de filmes impregnados com dióxido de titânio sobre iluminação, que precisa ser sobre iluminação para ativar o dióxido de titânio. Ele é capaz de desgrudar substâncias causadoras de mau odor, também tintas fotocatalíticas para revestimento antibactericidas e autolimpantes de paredes de centros cirúrgicos, é mais utilizado. Vidros e espelhos anti-embaçantes, onde a característica super hidrofílica do dióxido de titânio, quando iluminado com a luz UV, ela é bem aproveitado. Em vidros autolimpantes, para iluminação de túneis, onde a formação de um filme de poeira oleosa na superfície dos holofotes, ou dos vidros da iluminação, pode ser destruída pela fotocatálise, mantendo os vidros sempre limpos. E por que se deseja tirar o arsênio da água? Que vai ser o nosso trabalho, vai ser sobre a oxidação do arsênio 3 para arsênio 5, para assim conseguir tirar o arsênio 5 da água. Porque o arsênio ele é muito tóxico em quantidades baixas, ele é letal, a dose letal dele é de 0,07 gramas por quilo. Esses compostos de arsênio já foram usados por assassinos e suicidas nos tempos antigos. Hoje em dia, a contaminação do arsênio, ela se dá pelo contato direto com a substância, né? Pode ser por ingestão de alimentos contaminados, como carnes vermelhas, peixes, crustáceos, entre outros, mas a principal meio de contaminação pelo arsênio é pela ingestão de águas contaminadas, principalmente por poços não historiados. Quais são os problemas que pode causar o arsênio? Então, os problemas de saúde provocados pelo arsênio depende da quantidade ingerida, depende da dose, depende da frequência e o tempo de absorção do arsênio, já que o, o arsênio é excretado principalmente pelo fígado e pelos rins. Ele atua no organismo como um inibidor celular,
porque tem um grande acúmulo nas mitocôndrias das células, fazendo com que as células não consigam respirar e matando essas células. E por que tem que ocorrer uma oxidação do arsênio 3 para o arsênio 5? Nosso trabalho vai ser estudado a oxidação do arsênio 3 para o arsênio 5 da água, por meio do dióxido de titânio imobilizado em garrafa PET, na presença de luz solar e sais de ferro. Essa oxidação ela é feita pois a absorção e precipitação de óxido de ferro na presença de arsênio 5 ela ocorre de forma mais eficaz do que na presença de arsênio 3. E o dióxido de titânio ele foi mobilizado nas garrafas PETs para aumentar a área de superfície de contato e a capacidade de absorção do arsênio. Mas a fotocatálise ela pode ser uma opção viável para pré-desinfecção, mas ainda assim tem que ocorrer a remoção do arsênio 5 com óxido de ferro para uma total desinfecção da água. Essa imagem em dourado é o arsênio e em cima aquele pó é o arsênio em pó também. E o objetivo do nosso trabalho é avaliar o potencial de um sistema para oxidação do arsênio 3, utilizando dióxido de titânio imobilizados em garrafa PET na presença de luz solar e sais de ferro. Bom, primeiramente, boa tarde, professora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica. O princípio da fotocatálise ele está baseado na excitação de um semicondutor pela luz ultravioleta ou no visível. Na maioria das vezes, esse semicondutor é o dióxido de titânio. E nesse processo está ligado à ação dos fótons. E os fótons nada mais são do que partículas que compõem a luz. E segundo os estudos de James Maxwell, a luz pode ser definida como uma onda eletromagnética. Ou seja, podem ser definidos como pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Então, sobre a ação dos fótons, o semicondutor ele oxida altamente os radicais livres de uma solução, permitindo assim, então, destruir certos compostos orgânicos. O semicondutor, então, o dióxido de titânio, ele vai converter a energia do fóton em energia química pela reação de oxirredução. Isso faz com que o sítio de ativação do dióxido de titânio degrade a molécula do composto. A degradação, então, corresponde a um processo de sucessivas oxidações dos radicais, geralmente iniciadas com a hidroxila. E geralmente a hidroxila ela é gerada diretamente pela fotólise das moléculas de água absorvidas nos sítios ativos do dióxido de titânio. Ou seja, essa hidroxila ela se desprende da molécula de água que está presente no dióxido de titânio, quando em contato com os fótons, né? Bom, então aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os mecanismos de degradação. Então, o princípio da fotocatálise heterogênea envolve a ativação do semicondutor pela energia solar ou artificial. Esse semicondutor ele é caracterizado pelas bandas de valência e as bandas de condução. Aqui eu trouxe uma imagem para mostrar isso. Aqui é a banda de valência e aqui é a banda de condução. E esse espaço entre elas representa uma band gap, que é o nome que se dá a esse espaço. E os semicondutores, eles não possuem os 8 elétrons na camada de valência. Portanto, eles não são estáveis. Então, quando esse material recebe a energia dos elétrons, esses elétrons da banda de valência, eles migram para a banda de condução. E, normalmente, essa absorção dos fótons é superior à energia de band gap, o que resulta, né, nessa promoção do elétron da banda de valência para a banda de condução. Isso gera uma lacuna H+, aqui na banda de valência e também gera um elétron na banda de condução. Essas lacunas que são geradas na banda de valência, que são chamadas de H+, elas possuem um potencial elétrico positivo, que é o suficiente para gerar os radicais hidroxilas
a partir das moléculas de água absorvidas pelo dióxido de titânio. Que assim, então, a hidroxila vai poder degradar os contaminantes orgânicos. Bom, aqui tem um pouquinho das reações. Então, primeiramente, o dióxido de titânio, quando em contato com os fótons, ele vai, então, gerar um elétron, que é negativo, e uma lacuna, que é positiva. A lacuna na banda de valência e o elétron na banda de condução. O elétron, ele vai estar ligado diretamente a uma reação de redução, porque ele vai reagir com o oxigênio e, assim, vai permitir que ele tenha um elétron disponível para ser reagido depois. Então, ele vai doar esse elétron, né, para o oxigênio. Já na reação de oxidação, aqui nós temos uma carga positiva. Então, esse H+, ele quer retirar um elétron da molécula de água absorvida na molécula de dióxido de titânio. Então, ele retira esse elétron, possibilitando, assim, que forme uma hidroxila com um par de elétrons disponível. A mesma coisa acontece com hidroxilas absorvidas também, tornando assim uma hidroxila com um par de elétrons disponível. Normalmente, então, esses produtos dessas reações vão reagir com os poluentes e vão formar o CO2 e a água, mais produtos intermediários. Bom, aqui a gente tem uma imagem que fala como acontece o processo. Então, ao entrar em contato com o fóton, um elétron ele é excitado para a banda de condução, onde então ele vai poder reagir com o O2, ele vai ser doado ali para o O2 e o O2 vai ficar com o elétron disponível para reagir depois. E aqui na banda de valência, que é a parte positiva, já sendo que ele perdeu um elétron, aqui ele vai retirar o elétron das moléculas de água e das moléculas de OH-. Bom, então falando um pouco sobre as vantagens. As vantagens é que você pode reutilizar o catalisador, ele tem um baixo custo, sem contar que tem uma grande variedade de compostos orgânicos que podem ser degradados, e a presença desse elétron, ele pode também reduzir metais pesados e metais nobres, e pode até mesmo precipitá-los depois de ter sido reduzido com um semicondutor. E as desvantagens são que as reações fotocatalíticas são lentas, pode ter perda de atividade no catalisador ao longo do tempo, sem contar que os reatores, eles possuem uma dificuldade em projetar a distribuição de luz uniformemente pela superfície do catalisador. Então, isso faz com que ocorra perda de radiação devido à opacidade, o espalhamento de luz e a distorção de luz pelo líquido a ser tratado. Então, a metodologia, né? Primeiramente, a gente tem os procedimentos, né? Que tem assim como objetivo otimizar as condições de oxidação e remoção do arsênio 3 com dióxido de titânio imobilizado. Assim, os experimentos eles foram realizados em garrafa PET, né, garrafa PET transparente, de 330 ml. A imobilização do dióxido de titânio na superfície interna dos frascos foi realizada, né, agitando-se 150 ml de uma suspensão de dióxido de titânio com um pH de 2,5, né, por volta assim de 30 segundos. Após a remoção do excesso de suspensão, os frascos eles foram secos em uma estufa, né, a 55 graus Celsius por um período de 20 minutos, né, para assim remover a adesão do dióxido de titânio. Logo após o resfriamento, foi realizada uma lavagem interna com água destilada para a remoção do dióxido de titânio. Então, os frascos contendo 200 ml de uma amostra com arsênio 3
e FeO2 foram expostas à luz solar na posição horizontal. E, ao final de cada experimento, os frascos foram mantidos na posição vertical por 12 horas, no escuro, para a precipitação do material coloidal. E assim, a determinação das concentrações de arsênio 3 e arsênio 4 foi realizada após a filtração em um papel filtro quantitativo, né? E foram analisados, né, os efeitos de alguns parâmetros estudados, como a concentração do dióxido de titânio, a concentração do ferro 2, do pH, o tempo de radiação solar e a concentração do orgânico dissolvido. Pode passar? Tá, agora outra parte da metodologia, né, que é a aplicação aplicações às amostras contaminadas. Então, para verificar a influência da matriz hídrica natural, o processo ele foi otimizado, foi aplicado às amostras de água natural contaminada por arsênio, que foram coletadas em 2 minas de ouro subterrâneas, né? E duas de duto de água em localizado na cidade de Ouro Preto e Mariana, né? Em Minas Gerais, no Brasil. E cada ponto, né, foram coletados em frascos de polietileno para o estudo de remoção do arsênio. Assim, as amostras coletadas foram enriquecidas com 500 microgramas por litro de arsênio 3 e foram submetidas ao processo de remoção. E assim, as concentrações de arsênio 3 e arsênio 4 eles foram determinadas antes e depois do tratamento do arsênio, da remoção do arsênio. Pode passar? Então, agora eu vou falar sobre o processo de análise, né? Que as concentrações de arsênio 3 e arsênio 5 eles foram determinadas por voltametria de solução catódica, de pulso diferencial, né? Então, foi utilizado um potenciostato galvanostato, né? Acoplado a um microcomputador. Assim, um eletrodo de grafite foi usado como contra-eletrodo, e todos os potenciais foram registrados contra um eletrodo de referência. Um eletrodo de gota de mercúrio suspenso foi usado como eletrodo de trabalho. E todas as determinações de arsênio foram realizadas em eletrólitos de suporte, como tem nesse tópico aí, esse 2-MHCl 3,5 vezes 10 isso daí foi marcado. E o total de arsênio, a concentração foi determinada após a redução do arsênio 5 para o arsênio 3, com o tisulfato de sódio. E a concentração de arsênio 5 foi calculada pela diferença de arsênio total e o arsênio 3. Os limites de detecção e a quantificação foram de 0,5 a 2 microgramas por litro, né? E também foi analisado a radiação solar e a concentração de alguns íons, né, na amostra de água, que foi determinado por cromatografia iônica. As suspensões do dióxido de titânio foram variadas entre 2% e 20% para testar qual que seria a concentração do arsênio 3 após a modificação das concentrações do dióxido de titânio. Sendo que quanto mais foi aumentando até 10%, se tornou a mais eficiente, que chegou a cerca de 98% de oxidação, de índice de oxidação do arsênio 3 para arsênio 5, e quando se aumentou para 20%, não houve muita mudança, e a absorção foi de 95%. Com menos de 10% foi observado que uma quantidade menor que 90%
foi removido no experimento. Pode passar por gentileza. Aí, então, foi avaliada a influência da concentração do ferro, das soluções de ferro 2 na solução. As soluções de ferro 2 elas reagiriam com os oxigênios, com as hidroxilas, formando os óxidos de ferro 3 e os hidróxidos de ferro 3, assim aumentando também a oxidação do arsênio 3 para o arsênio 5. Vemos que quanto mais foi aumentando, foi diminuindo a concentração do arsênio 3. Pode passar por gentileza. Antes do gráfico também houve, antes da avaliação desse gráfico, houve também um teste sobre a influência do pH. O pH ele posteriormente foi variado de 4 a 9 sem mostrar tanta diferença nos resultados. Então, foi avaliada a influência da radiação solar. A influência da radiação solar foi feito um experimento onde dois dos frascos estavam no escuro durante 2 horas e 2 dos frascos estavam expostos à luz solar durante as mesmas 2 horas, e houve significativa diferença pela redução do arsênio 3 quando a luz solar esteve presente, sendo que quando foi feito no escuro, esse método, a redução foi só de 22%. Pode passar por gentileza. Então, o método HP ele foi utilizado para determinar se realmente haveria. Posso essa parte? O método HP ele foi utilizado pois desconfiava-se que poderia haver alguma influência da matriz de água, se fosse uma água natural, que poderia haver alguma interferência nesse método. Então, foi feito a mesma avaliação com diferentes tipos de água, e essa desconfiança ela foi dada pelos sorbatos que poderiam tomar o lugar nessa questão da oxidação do arsênio, os sorbatos como o fosfato e o fluoreto. Para verificar, então foi construído esse gráfico que pega a concentração padrão, concentração sobre a concentração padrão, e avalia de acordo com o nível de oxigênio diluído na água. E isso conclui que, pode passar também, por gentileza, através dessa tabela que foi montada com auxílio daquele gráfico, com dados condizentes com aquele gráfico, que a fonte de água, mesmo ela sendo natural, ela não vai interferir no tratamento, tanto que a concentração do arsênio 3, exceto na mina 2, ela foi menor que o limite de quantificação que o equipamento ele conseguiu chegar. Então, é uma quantidade extremamente baixa e o método ele é efetivo em todos esses tipos de água. Pode passar, acho que é a conclusão, por gentileza. Então, a gente pode concluir que assim, os resultados eles demonstram que o dióxido de titânio ele pode ser imobilizado em uma superfície PET, né? Utilizando garrafa PET, para realizar a oxidação do arsênio 3 em água. E que essa imobilização do dióxido de titânio, combinada com a coprecipitação de arsênio em hidróxidos de ferro 3, pode ser uma maneira eficiente para a remoção total de arsênio inorgânico de águas contaminadas com arsênio 3, né? Que no caso é uma preocupação global, né? Tem uma preocupação global com as águas contaminadas por arsênio.
e o processo ele se demonstrou um procedimento muito satisfatório.